Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Python de Portugal. Hoje nós vamos iniciar uma série chamada Como Começar. Esta série de vídeos é destinada especialmente para aquelas pessoas que nunca tiveram uma serpente como animal de estimação em suas casas. E o objetivo é que aprendam passo a passo aquilo que devem fazer para que se possam iniciar no hobby de uma maneira segura, de uma maneira que seja prazerosa, tanto para ela quanto proveitosa para o seu animal de estimação. Hoje nós vamos ver especificamente a preparação. O que isso significa? Normalmente, quando compramos um animal de estimação, desses que são mais comuns, tudo começa com a compra do animal. Você chega numa loja de animais e vê um animal que gosta e o adquire, leva para sua casa e aí então é que você vai tentar perceber o que você deve fazer ou não, como é que você deve cuidar dele. E a grande maioria desses animais suportam esse tipo de tratamento. Por quê? Porque o habitat onde elas vivem, o ambiente onde elas vivem, é muito parecido com o ambiente que o ser humano vive. Então, normalmente, um ambiente dentro da sua casa é um ambiente propício para esses animais, especialmente quando falamos de mamíferos. Mas as serpentes, e as pitões reais em particular, são répteis. E os répteis têm uma característica muito interessante. Ao contrário dos mamíferos, eles não geram internamente calor. Eles são aquilo que se chama animais exotérmicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles dependem de fontes de calor do seu habitat para poderem controlar a temperatura do seu corpo. Ou seja, quando a temperatura do seu corpo desce até níveis que começam a ser desconfortáveis, esses animais procuram um lugar mais quente para que eles possam absorver o calor ambiente e dessa maneira aumentar a sua temperatura. Da mesma maneira, quando a temperatura do seu corpo está muito alta, eles procuram um lugar mais frio a fim de baixar essa temperatura. Então é assim que eles fazem o controle da temperatura interna do seu corpo, procurando, à medida das suas necessidades, uma zona mais fria ou uma zona mais quente. Obviamente, as nossas casas não funcionam dessa maneira. Então, se nós queremos levar para nossa casa um animal com essas características, antes de comprar o animal, nós temos que nos preparar. Temos que fazer a preparação do habitáculo, ou seja, do local onde esse animal vai viver dentro da nossa casa. E a principal característica desse habitáculo, quando estamos a falar de uma pitão real, de um réptil, é esse gradiente de temperatura. Nós precisamos de um habitáculo que seja grande o suficiente para que nós possamos aquecer um dos lados e deixar a uma temperatura ambiente mais baixa o outro. E assim o animal naturalmente tem condições de procurar um ou outro lado do habitáculo à medida das suas necessidades de temperatura corporal. E como é que fazemos isso? Bom, a primeira coisa que você precisa decidir é que tipo de habitáculo você vai querer que a sua pitão real viva. Muitas pessoas optam por terrários, que são como se fossem aquários, que ficam expostos, não é? Com decorações, etc. E outras pessoas, especialmente os criadores, optam por racks, como esses que vocês veem aqui atrás. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Mas o mais importante é que, tanto num quanto no outro, você procure oferecer à sua pitão real as melhores condições para que ela possa viver dignamente e confortavelmente, de acordo com as suas necessidades.
A fim de aquecer um dos lados do habitáculo, nós utilizamos normalmente os chamados tapetes térmicos. São tapetes que ficam por baixo do habitáculo, numa das pontas, são ligados à energia elétrica e, muito importante, devem ser ligados a um termostato. E por que isso? Porque essas temperaturas, elas têm faixas, que são faixas aceitáveis. Ou seja, a zona mais quente, a zona onde está o tapete térmico, não deve ultrapassar 32 graus. E não deve estar abaixo de 30, ou seja, ali uma faixa entre 30 e 32 graus na parte mais quente. Na parte mais fria, que é a temperatura ambiente, devemos cuidar, especialmente nessa altura do ano, inverno, para que essa temperatura não baixe dos 24 graus, sendo a temperatura ideal à volta dos 26. Então, uma margem que nós temos entre 30 e 32 na parte mais quente e entre 24 e 26 na parte mais fria. Pelo menos esses são os parâmetros que eu procuro manter aqui no meu REC e elas dão-se bem com essas temperaturas. Pelo menos é a minha experiência. Agora, para que a parte quente, ou seja, o tapete térmico, ele se mantenha dentro dessa faixa de temperatura entre 30 e 32 graus, não basta agarrar num tapete térmico, ligá-lo à luz e deixar. Por quê? Porque ele pode acabar sobreaquecendo, aquecendo demais. E isso também é prejudicial para a sua aptidão real. Então, nós devemos ligar o tapete térmico a um termostato, ou seja, um aparelho que nós regulamos qual é a temperatura que nós queremos que aquele tapete seja mantido, e esse termostato se encarrega de não deixar que ele abaixe dessa temperatura, nem ultrapasse essa temperatura. Existem vários tipos de termostato no mercado, analógicos, digitais, que fazem 30 por uma linha. Não é necessário nada de extraordinário. Eu uso esse termostato. Não sei se aí sai direito ou sai escrito ao contrário, mas é da Abstat e esse é um de pulso proporcional. Ok? O que é isso? Ou seja, ele não liga até que chegue a temperatura e depois desliga. A temperatura começa a baixar, volta a ligar. E aí a temperatura vai para o ponto que nós queremos, desliga novamente. Esses são os normais. Esse não, é um de pulso. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós regulamos uma temperatura, ele aquece até chegar àquela temperatura e depois ele passa a mandar pequenos pulsos para que a temperatura sempre se mantenha ali. Okay? Então, isso é muito importante. Então, faz parte da preparação. Antes de você comprar uma pitão real, primeiro prepare na sua casa o local aonde depois você irá colocá-la. Não caia no erro, infelizmente muita gente cai, de entrar numa loja, se encantar pelo animal, adquirir o animal e depois vai ver como é que fica. Vai tentar aprender o que é necessário. Por quê? Porque nesse ínterim, nesse meio tempo, aquele animal vai estar em condições que para ele podem ser extremamente desconfortáveis. Isso não quer dizer que a sua pitão real vai morrer. Não. Os répteis são animais muito fortes, são resistentes. Agora, os répteis são conhecidos por infecções respiratórias. E se por acaso a sua pitão real acabar sendo submetida a temperaturas muito inadequadas, muito frias, ela pode apanhar uma infecção respiratória, e as infecções respiratórias são doenças realmente extremamente graves para as serpentes em geral,
para as pitões reais em particular, e aí sim, se ela apanhar uma infecção respiratória, você corre o sério risco de perder o animal, o que é sempre uma tragédia. Por isso, eu incentivo, antes de comprar o animal, faça a sua preparação, ok? Bom, pessoal, muito obrigado para aqueles que assistiram até aqui. Espero vê-los novamente em breve. E se ainda não fez, subscreva aí o canal, clica no sininho, marca todas, porque como eu não faço vídeos com regularidade, assim sempre que eu publico um novo vídeo, vocês vão ficar sabendo, recebem uma notificação e podem conferir para ver se o que vamos falar é do vosso interesse, ok? Nessa série, ou seja, na série Como Começar, no próximo vídeo nós vamos analisar a aquisição da sua pitão real, os cuidados que você tem que ter, as dicas para que você possa adquirir a sua pitão real de uma maneira que não venha te trazer problemas no futuro, ok? Muito obrigado, até a próxima.